Ei pessoal, eu sou o Pablo. Olá, sou o Alisson. Finalmente apareceu, né? Claro, um dia eu viria pra cá. Muito bem. Nós somos aqui do canal Nossa P710. Se você não é inscrito, já se inscreve, já curte, deixa um comentário. O que mais que a gente tem que falar quando a gente tá no YouTube? Ativa o sininho, Ativa aquele o velho sininho. bordão. Isso. Se inscreve, ativa o sininho, Deixa deixa seu like, comentário. É isso aí. Pra quem não sabe, a gente é lá do Instagram, @nossoap.710. Vai aparecer aqui pra vocês. Que maravilha, né? Essa tecnologia. E hoje a gente tá aqui pra quê? A gente veio contar a nossa peripécia da viagem que a gente fez no feriado. E aí, é isso, a gente veio contar pra vocês. Gente, vocês não têm ideia do que aconteceu com a gente. Quem tá lá no Instagram já teve uma ideia. Mas a gente veio aqui dar o nosso relato 100% fiel e engraçado sobre o que aconteceu. É isso. Vamos começar pelo começo, Bora, né? mas antes disso a gente tem que fazer o quê? Roda a vinheta, né, Brasil? Nossa, que chique. É mentira, a gente nem tem vinheta. Ah, Então vamos vai. lá. Tudo começou. Isso, a gente queria viajar no feriado, queria fazer uma viagem legal, mas tranquila por conta da pandemia ainda. Então a gente não queria badalação, queria uma casa confortável, com piscina, enfim, pra gente passar esses 4 dias, né? Isso, a gente. Nossos pontos chaves para buscar essa viagem eram: a gente queria uma viagem que fosse aqui perto, né? A gente mora em Juiz de Fora, então que fosse aqui perto. Que tivesse um lugar para levar os doguinhos, porque eles Nós temos 2, pra quem não sabe. 2, é verdade. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí no fundo é Pretinha e o Astor zanzando pela casa. Fica preta. Uma hora ela. Aí, já chegou. Não vi. Enfim. A gente queria levá-los, queria uma casa confortável, que tivesse uma piscina, uma churrasqueira pra gente, já que a nossa ideia era ficar isolado nessa casa durante o feriado, porque a gente não queria sair, nem ir pra lugar nenhum, a gente queria um lugar de paz pra ficar isolado, fazer churrasco, comer, ficar tranquilo com os doguinhos. E aí a gente Um ambiente começou, aberto também, que a gente uma área queria. externa e tal. Começou a nossa saga pela busca do Airbnb, né? Que é aquele aplicativo que aluga casas, apartamentos, enfim. A gente começou olhando aqui, Juiz de Fora. E aí, porque é mais perto, a gente já tá aqui. Só que a gente deixou pra olhar muito próximo do feriado, né? Nem então, foi tão próximo, acho que foi umas 2 2 semanas antes. Não tão próximo, bem próximo. Aí, o que acontece? A maioria das casas já estavam alugadas, né? E caras, né? Caras As que estavam também. disponíveis estavam caras. E aí a gente começou a olhar por cidades próximas também, que a gente queria cidadezinhas tipo Ibitipoca, que é uma cidade com cachoeira e tal, mas também a gente não achou casa com piscina e as que tinham já estavam alugadas, a gente começou a ir procurando em outros lugares. Por que a gente queria piscina? Porque quando a gente começou a procurar, tava fazendo um calor do inferno. E a gente ama piscina, eu amo piscina, se eu pudesse ficava o dia inteiro dentro d'água. E aí a gente queria piscina, né? Beleza, aí a gente começou aqui, tava tudo caro, Ibitipoca tava caro, Tiradentes, São João del Rei tava tudo caro. Eu pensei assim, vamos pensar em Petrópolis, Itaipava, que é uma região gostosa. E que, assim, a gente sabe que é um pouco gourmetizado ali, mas a gente conseguiu achar opções boas e com um preço legal ali naquela região. Então a gente começou a explorar. Ver casa daqui, eu mandava pro Alisson, o Alisson me mandava. Enfim, uma confusão. A gente viu uma com uma piscina boa, né? Uma área externa legal, uma vista bonita e tal. Tinha um deckzinho, assim, com uma piscina, e aí tinha uma vista nas montanhas, assim, a foto tava maravilhosa com essa vista do deck. No meio da serra ali, uma delícia e tal. Aí fechamos nessa, né? Aí, né, quando eu vi essas imagens... Mandei pro nosso amigo, porque a gente foi viajar com mais um amigo. Sim. E eu mandei pra ele, falei, olha, tem essas opções, o que você acha? Ele falou, tá ótima. Aí viu, mandei o link da casa, falei, olha, a gente tá querendo fechar nessa. Ele falou, não, ótima, maravilhoso, pode fechar. E aí eu fiquei já imaginando, nossa, com um verde, assim, um gramado. eu vi uma área verde maravilhosa, que os doguinhos iam aproveitar, eu tava pensando até em levar um livro, me imaginando uma rede, enfim, Isso. fora a E piscina. tinha mais um detalhe legal, que lá na própria casa dizia que tinha um pet lá. Aí sim. a gente já pensou, que bom, vai ter um cachorrinho pra eles distraírem, enfim. Tudo legal. Tava tudo maravilhoso. Fechamos nessa casa. Fechamos. Na semana da viagem. Assim, né? Tipo, a gente ia viajar no sábado, né? Na segunda eu já comecei a olhar o clima. E aí já começou o perrengue. Que aí a previsão já era de esfriar no fim de semana. Eu falei, tudo bem, esfriou, mas tá tudo certo, né? Não tem problema com frio. A gente gosta de frio.
Apesar, né, da gente ter alugado a casa com a piscina, tudo bem. E aí, conforme os dias foram passando, chegando mais perto da viagem, o clima só esfriava e começou a chover. E aí a gente já imaginou, pelo menos a gente vai curtir a Beleza, casa. como a gente tava tranquilo, que, né, que era uma casa no meio da serra, que tinha uma estrutura legal, e a nossa ideia era ficar isolado, tudo certo. A gente fez uma comprona, levamos tudo que vocês imaginarem pra não ter que sair de casa pra absolutamente nada. E aí, partiu, né? Partiu viagem. Partiu viagem sabendo que estaria... Ô, Preta! Pretinha tá ali desesperada. Vem cá. Partiu sabendo que ia estar chovendo e frio. Ok, já deu uma desanimada aí, mas tudo bem, né? A gente já tava ciente disso, né? Isso, e aí a gente foi de manhã. Sábado nós de fomos, manhã. Chegamos lá por volta de... Acho que foi meio-dia e meia, 1 hora. E aí chegamos na casa. Aí já tem um detalhe, porque quando a gente chegou, a gente já tava indo pra rua e tal, porque a gente... não sei por que cargas d'água, a gente pensou que esse lugar seria isolado. Num lugar tipo chácara, granja, depende da região que você tiver que você chama, sítio. Enfim, a gente pensou que ia ser um lugar isolado. E aí, chegando nesse local, a gente viu que era uma ruazinha em um bairro da cidade de Petrópolis mesmo. Petrópolis, né? Da cidade de um Petrópolis. bairro de Petrópolis. Aí, assim, ficava a um quarteirão da avenida principal do bairro, assim. Passava até ônibus. Passava até ônibus, inclusive. Aí eu tô assim, gente do céu. Mas tá, beleza, né? Tudo ia ser compensado pelo gramado, pelo deck, pela piscina, enfim. Ô, Preta, não. Tá, aí chegou, tinha a senhorinha pra receber a gente, entregar a chave, super né? bem. Uma simpática, super boazinha. Tinha garagem, paramos o carro. Aí tá. Aí ela veio começar o tour da casa pra mostrar a casa pra gente, né? Aí ela abriu uma porta, a gente já entrou pela cozinha. Aqui é a cozinha. Quando eu vi a cozinha, era um corredorzinho assim. Não, cozinha e corredor não tem problema, que a nossa também é. Não, mas a gente não buscava isso porque a gente tava indo pra um lugar que a gente queria mais conforto. Senão a gente tinha ficado aqui em casa, no nosso corredorzinho mesmo, né? E aí a cozinha já era bem pequenininha. Era muito estreita e assim, bem zoadinha, assim. Bem zoadinha. Beleza, fomos passando. Passou a cozinha. Ó, aqui tem um quarto. Assim, nossa, era muito apertado. Anos 90, acho que 89, se bobear. Nem 90 ainda, meu Deus. Mas era muito apertado, porque saía da cozinha e já tinha um banheiro e o quarto, assim, um de frente pro outro. E tinha uma porta fechada, que era outro quarto trancado. E aí já era a sala. A sala era bem característica também. Tudo com móveis mais antigos e tal. Aquela estante de madeira maciça do teto ao chão, sabe? Enorme. Cheio de DVD, cheio CDs. de DVD, enfim. Tudo bem, não tem problema ser casa antiga, né? Tudo certo. O banheiro era o clássico. O cômodo mais especial da casa. É um banheiro bom, amplo, espaçoso, tinha box de vidro, né? Que é uma coisa que eu acho bom de ter, que eu tenho pavor de banheiro sem box. Só que é um banheiro temático. Pra quem é vascaíno... Pra quem era vascaíno, era o paraíso. Mas era um banheiro do Vasco. Era um banheiro todo preto, com uma faixa central assim, ó. Com a cruz de Malta, com o hino do Vasco, com o símbolo do Vasco, enfim. Tá bom, passamos o banheiro. Os quartos, a casa, na hora que ela abriu, assim, tava aquele cheiro de guardado, sabe? De casa que não abre, não vê um arzinho puro há meses. Pois é. Aí tá, fomos pros quartos, né? Passamos os quartos, com uma decoração bem peculiar, assim. Bem peculiar, anos 90 total, assim, parado no tempo, mas tudo bem. Ok. Aí passamos pra área externa. A área externa é super boa. Tem uma churrasqueira, tem uma mesa enorme, a piscina, o deck, bererê, barará. Aí tá. Mas era meio, assim, parecia meio abandonado. Algumas coisas, assim, que tinha umas coisas que estavam lá há muito tempo. Isso, tipo... as mesas, as cadeiras estavam muito, muito judiadas, porque parece que fica no tempo
e ninguém usava há muito tempo, então tava aquele plástico quebradiço, rachando, sabe? Pois é. Mas enfim, até aí tudo bem, né? A gente não ia usar tanto também, assim, né? A gente já sabia que tá chovendo, já fomos meio que descrente da área externa da piscina, né? Então a gente meio que focou na área interna da casa. Sim. Quando a gente chegou, né? Porque antes de ir a gente não focou foi em nada. A gente focou foi na piscina. Aí que morou. Aí beleza, acabou o tour, a senhorinha falou: olha, beleza, tá aqui a chave, se precisar de Tinha qualquer lá coisa. a área de jogos, uma área de Tem um. social, do lado da assim, área externa ali da churrasqueira. churrasqueira, tinha um corredor que era lateral da casa, e eles fecharam e fizeram o que eu apelidei de Museu do Vaso. Já não bastasse o banheiro, tinha um museu do vaso. Gente, sério, um museu real. Porque ele azulejou e tudo. E ele mandou pintar à mão uma caravela. Assim, é temático real, museu real. Assim, uma cruz de malta feita com azulejo vermelho, todo recortado. Quadros com foto das formações do time, faixa de campeão, troféu, revista. O sofá tinha uma manta do Vasco, a mesa de sinuca era do Vasco, o freezer era do Vasco, a geladeira era do Vasco, tudo do Vasco. Enfim, mas Enfim, aí tudo certo, beleza. a gente não ia usar, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Você vascaíno Era fanático, engraçado ok, apenas, só foi né? engraçado. Aí tá, acabou o tour, a senhorinha foi embora. E nós aí três a com gente aquela ficamos cara. assim, eu, Alisson e o Bruno, nosso amigo, ficamos assim. E agora? Que isso? E o tempo fechado. E o tempo fechado, ameaçando chover. E tinha e eu procurando a minha área verde que eu tinha imaginado com a gramado grama que o Alisson enorme sonhou. que eu sonhei, Os que eu queria com os cachorros. cachorros. Aí eu perguntei antes dela sair se embaixo do deck tinha uma área, uma escada que era um portão que dava pra rua. E aí eu perguntei se lá tinha alguma área verde, um gramado. Ela não, é só. Na verdade era terra e mata assim por baixo, né? Gente. E eu assim, aí a gente começou a olhar as fotos que a gente não tinha olhado direito. Isso. Aí o que aconteceu? Aí a gente caiu na real que ninguém olhou as fotos do Airbnb. No Dica, anúncio. né? A gente, então já fica essa dica. A gente alugou com base nas 5 primeiras fotos que eram todas da piscina, com a área pra montanha. Porque se você olhando daqui pra piscina, pra lá, você via a piscina com a serra, super bonito. Só que você olhando de cá, né, da piscina pra cá, da serra pra cá, meu Deus, o caos. E aí a gente realmente, aí a gente caiu a ficha que ninguém de nós três pessoas com mais de 35 anos nas costas, ninguém olhou todas as fotos da casa. Eu não lembro de ter visto. E aí quando eu fui olhando a casa, reconhecendo, eu falei, gente, eu não vi esse anúncio, eu não vi essa casa. Eu vi as fotos. O Alisson viu, mas ele não falou nada. É porque eu olhei Ele o só deck, falou assim, olhei a piscina. é só uma casa antiga, tá tudo bem. Eu tinha olhado, e realmente não era um momento problema. que a gente reservou, o nosso foco era a área externa, piscina, churrasqueira, beleza. Só que aí quando a gente chegou lá, viu que o clima tava ruim, o nosso foco passou a ser a área interna da casa, que era onde a gente ia ficar, né? Porque tava frio, chovendo, não ia ter que usar a piscina. A gente até fez churrasco, mas enfim. Aí caiu a ficha, a gente mas a gente falou, vamos aproveitar que a gente tá aqui. Vamos tentar mas virar o choveu, jogo, né? Todo o tempo também. Aí passado esse primeiro surto. E eu falei, gente, foi um surto coletivo, real, porque ninguém viu, gente. Ninguém reparou e ninguém falou nada, assim. A gente só tava com fogo pra ir pra algum lugar. Isso. Aí focamos na piscina, paramos na piscina e ali ficamos. Enfim. Bem, a gente já tava lá, né? Falando, vamos aproveitar. Aí a gente fez um churrasco, né? No primeiro dia. A gente comprou 3 fardinhos de cerveja, de lata. Isso eu já tinha imaginado. Eu falei, gente, não vai dar esse fardinho, inclusive. Mas, mas depois porque deu. Assim... Mas 3 fardinhos pra 4 dias, 3 dias e meio, né? 3 dias. Enfim, no último a gente bebeu quase todos os 3 fardinhos. 2 fardinhos e meio no primeiro dia, nesse churrascão, porque acho que a gente tava tão decepcionado que a gente encheu a cara. Fizemos churrasco. Fizemos churrasco? Não, só a gente comeu só petiscou e comeu. E bebeu. Por isso que a gente ficou muito loucos, inclusive, nesse dia. Aí tá. No segundo dia, amanheceu chovendo muito. E aí, qual que foi o grande B.O. no fim das contas? Que a área interna da casa era muito ruim.
O sofá era super Era muito desconfortável, pequeno. pequeno. A gente não tinha onde ficar nós três no mesmo ambiente, sabe? Sim. Se tivesse, sei lá, né, uma televisão com Netflix, alguma coisa, tinha televisão. Funcionava, mas assim, ficar Mas não, a um área sofá não dava na ruim, sala. um sofá antigo, duro, cedendo a guardado, uma casa escura, assim, porque as lâmpadas são muito fracas, a casa toda muito fechada. Enfim. E aí a gente começou a reparar na A decoração. gente começou a aí, reparar na decor, e assim, cada Era muito engraçado, cada tinha umas detalhe. luzes vermelhas, coloridas, né? É no tipo um quarto. pisca-pisca em formato de morango. Muito antigo, de vidro ainda. Sabe aquele pisca-pisca de vidro? Não, e tinha uma abajur com uma luz azul, né? Outra vermelha. Isso, nos quartos tinha um abajur com luz vermelha. Meio boate, Meio assim. boate, meio, né? Casa de massagem. Ai. Uma vibe assim. Eles... Ai, meu Deus, foi os cachorros brincando. E aí foi isso, a gente foi vendo, foi tinha uma isso, decoração. Meu Deus! Os quadros muito nada a ver. Mas na verdade Mas os tudo quadros bem. eram da época, tipo, a grande questão pra gente foi isso, tipo, não era a casa em si, porque era uma casa simples e tal, com a decoração dos anos 90, mas era o desconforto que a gente não buscava, porque senão se a gente fosse ficar numa casa pequena, a gente tinha ficado na nossa. Exatamente. E aí a gente queria uma casa confortável. Oh, preta. Pretinha essa. Perdão. E aí a gente queria uma casa confortável, que no final das contas a gente não achou, porque a gente não olhou e não observou. Isso. A culpa foi só nossa, tá, gente? A culpa é só nossa. A casa, as fotos do anúncio são fiéis à casa, é exatamente aquilo. A gente é que realmente surtou e não olhou. Meu Deus, não façam isso. E as pessoas, e vale ressaltar também que as pessoas, a dona e tudo mais, receberam a gente super bem. Super bem. Não teve nenhuma questão em si, assim. Foi a gente mesmo que não reparou. Foi 100% nossa. Que a gente observou a piscina. O mais engraçado é isso, é que a gente tava tão focado na piscina, na área externa, churrasco e eu vi um verde sol, que não existia. O Alisson, desenhou até um gramado ali. Enfim. E o cachorrinho, tadinho, super dócil, ficava preso, porque tinha uma casa do lado. O caseiro mora do lado, né? O senhor que toma conta do lugar. E aí era meio conjugado. Enfim, assim. gente. Essa foi a tour. Foi a tour do perrengue em Petrópolis. E aí a gente voltou até antes do previsto. Porque aí, assim, num dia a gente fez almoço, que a gente já tinha levado tudo, né, pra fazer. Fizemos um almoço e à noite, como a gente tava de carro e era dentro da cidade, a gente falou assim, vamos dar uma voltinha, né? Ainda tem essa perrengue. Aí, verdade. Nossa, gente, isso era domingo. Isso foi no domingo, tá? Sábado a gente encheu a cara, domingo a gente acordou de ressaca, almoçamos, dormimos de tarde e à noite falamos, já estamos dentro da cidade mesmo com essa casa que não tem nada, vamos sair, né? Conhecer um pouco da cidade, sair, sentar num lugar legal. Gente, domingo à noite, feriado, chovendo em Petrópolis, não tinha um lugar aberto. Tudo fechado. Mas aí é outra. Tudo fechado. Não, outra questão, porque a gente. Olha, nós somos péssimos, né? Não. Porque, olha só, a gente falou assim, à noite, isso era tarde, a gente vai sair. Isso. E o que a gente fez? Foi dormir, jogar. Ninguém se deu trabalho de pesquisar ninguém nada. foi olhar no Instagram as dicas, restaurante, pesquisar. Aí chegou a noite. A gente entrou no carro, a gente já tava do lado de fora da casa, no carro, assim. Destino mas Petrópolis. Pra onde que a gente tá indo mesmo? Petrópolis, partiu. Centro de Petrópolis, depois assim. E aí fomos, e não tinha nada. E aí no carro a gente começou a olhar. Só que aí, tudo que a gente olhava tava fechado, porque era segunda. Era domingo à noite. Era domingo. Noite. Tudo fechava domingo 5 horas da tarde. E a gente tava domingo 6:30 da tarde, 7 horas, assim. Aí, ou tava fechado, ou era em Itaipava, que é uma cidadezinha do lado, né? Coladinha. Aí, depois de rodar, sei lá, uma meia hora, 40 minutos em Petrópolis, a gente falou assim, vamos pra Itaipava. Lá vai ter alguma coisa. Enfim, também não achamos nada. Na verdade, assim... Nem procuramos. A gente também, nem procurou muito. E aí chegou uma parte da estrada, que tem uma rua meio que principal, uma estradinha, que liga Petrópolis e Itaipava, e tudo meio que acontece nessa rua, que é a tal da Estrada União Indústria. E a gente passando, aí a gente... Logo que a gente chegou em Itaipava, a gente viu 3 restaurantes, assim, que estavam abertos, mas que eram muito caros. A gente até tinha visto no Instagram. E aí a gente foi andando mais um pouquinho e falei, vamos andar mais um pouquinho? Se não der nada, a gente volta e para nesses aqui mesmo. E aí a gente achou um, que uma seguidora do Instagram indicou pra gente, tava inaugurando naquele fim de semana.
Aí, paramos ali mesmo, comemos e tal. E voltamos pra casa. Com a certeza de ir embora no dia seguinte. Isso, porque aí a gente falou, não, amanhã a gente vai embora, não tem nada pra fazer aqui. Não tinha nem como curtir a piscina. Não tinha como curtir piscina, a casa por dentro era horrível, a gente não queria, né, não tinha o que fazer, que tava cada um deitado no seu quarto, né? Eu e o Alisson no quarto, o Bruno no quarto dele, a gente não conseguia nem conversar entre a gente. Enfim, aí na segunda de manhã a gente tomou café, a gente almoçou, na verdade, né? Fizemos almoço, porque a gente já tava com tudo lá mesmo, falei, vamos fazer o almoço aqui. E viemos embora. Sim. E aí, chegando aqui, teve aquele detalhe da conta, né? Chegando aqui, a gente foi dividir os gastos, foi coisa boa. Apesar, mas foi mais um detalhe engraçado da viagem. Chegando aqui, a gente foi fazer dividir os gastos, porque tava, deixa que eu pago isso, deixa que eu pago aquilo. A gente descobriu que o Bruno tinha pedido um nhoque no restaurante lá, e o restaurante cobrou errado, coitados. Cobraram R$1 do nhoque, que era 65, eu acho. E na hora a gente não viu. Na hora a gente não viu, a gente só conferiu assim, se os itens estavam lá, tipo coca, drink, hambúrguer, prato, macarrão, nhoque. Beleza, tava tudo lá, a gente não viu os valores. Chegando aqui na hora de dividir, que eu fui conferir os valores, e saiu a R$1 o nhoque de camarão. Ai, gente, olha, sinceramente, então vamos lá para as dicas. O que vocês têm que fazer? Olhem todas as fotos. Dicas óbvias, né, gente? Dicas óbvias que vocês já seguem e a gente não. A gente que tem que seguir essas dicas. Por favor, ensinem a gente. Deixem no comentário dicas de como alugar uma casa no Airbnb. Mas é sério, olhem gente. todas as fotos. Oh, meu Deus. Astor. Por favor, cachorro. Tá ok. Tá bom? Não, nem sei mais. Tô olhando, não. Acho que tá. Você vai sair desconfigurado um pouco, talvez. Olha aqui, esse cachorro aqui que tá fazendo essa bagunça. Dicas óbvias que a gente não segue. Olhem todas as fotos do lugar. Olhem as avaliações. A gente olhou as avaliações e as avaliações são ótimas. Isso, Que realmente é isso, a casa... o pessoal falou, a casa é essa mesmo, é fiel às fotos. E alguém comentou assim, a estrutura da cozinha é super boa. Aí eu fiquei assim... Não, mas a estrutura, assim, eu acho que não era o que a gente buscava. Porque a estrutura da casa é uma casa simples, mas não era o que a gente buscava. Né? Porque tudo funcionava, enfim. Só não era o que a gente queria passar um feriado. Enfim, os doguinhos aproveitaram. Mesmo com chuva, eles saíram daqui, eu acho que eles ficaram animados, iam lá pra fora, área externa, Astor brincando com os passarinhos. Mas é isso, olhem as fotos. Olhem todas as fotos, olhem as avaliações, né? E aí eu acho que é uma coisa importante, tem que casar com o que você tá buscando. Que até a gente falou, talvez se a gente fosse pra um evento lá na cidade, fosse só pra dormir. Fosse só pra passar uma noite, ou beleza, não é talvez. Que a gente ia ficar na fosse casa. turistar na cidade, né? Porque o nosso objetivo era ficar isolado. Tanto que a gente levou todas as comidas, não sei o quê. E por conta da chuva e do tempo, e da localização da casa, né? Acabou que não deu certo, porque a gente não tinha área externa. Então, como a gente focou na área externa e esqueceu de olhar a área interna... Ai, meu Deus. Deu isso. Foi isso. Ai, meu Deus, é isso. Mas essa tour, né? Essa então tour já do fiquem perrengue. ligados pra não fazer Não façam isso de novo. Não façam isso de novo. Isso é a gente falando pra gente. Mas eu espero que a gente já tem uma próxima viagem, né? E aí, isso é engraçado. Quando a gente chegou aqui, a gente olhou as fotos. Eu vou até rever o Airbnb da outra viagem pra ver se eu não tô ficando louco. Se eu vi todas as fotos de todos os ambientes da casa, mas tá tudo certo com a próxima, se Deus quiser. Mas é isso, a gente vai estar deixando algumas imagens aí pra ir rolando. Isso, enquanto a gente vai falando, a gente deixou umas imagens aí. A gente só não vai deixar tudo, porque, expor a casa também, que não é. A intenção, porque de fato, né, o nosso objetivo era diferente, a casa... Tava ok, a gente aqui era só engraçado, né? Gente, nos sigam no Instagram, quem não segue, quem tá chegando aqui pelo YouTube. A gente tem um Instagram. Que é nosso ap.710. É isso. E é isso. E mais uma vez, hein? Não deixa de se inscrever no canal, curte aí, comenta alguma coisa. Se você veio lá do Instagram e viu a tour do Instagram, comenta aí. Porque o nosso Instagram nunca bombou tanto, igual no perrengue dessa viagem. Meu Deus! É isso, fazer vídeos em casa com o cachorro. Beijo, gente. Até a próxima, viu? Nossa,